Olá, boa noite. Está começando mais um programa Mais Saúde ao vivo pela TV Campos de Minas. Nosso convidado de hoje é o Dr. Frederico Scaleira. Ele é oncologista e vai responder um pouquinho para a gente nessa área. Boa noite, Dr. Frederico. Boa noite, Chara. Tudo mais bem? uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigada por sua participação. Muito obrigado. Boa noite, telespectadores da TV Campos de Minas, aqui no programa Mais Saúde. É um prazer, uma satisfação enorme estar podendo estar aqui novamente para conversar um pouco mais sobre o tema e que vocês já conhecem, que é sobre o câncer, que a gente vai falar hoje um pouquinho. Muito obrigado. Doutor Frederico, explica um pouquinho pra gente, mais uma vez, que ainda muitas pessoas têm dúvidas, quais são os cânceres mais comuns? É importante que nós dividimos pelo sexo, né? O sexo masculino, nós temos o caso mais comum, o câncer de próstata, um câncer que é relacionado principalmente com a idade, ou seja, quanto mais idoso, maior a chance do homem ter o câncer de próstata. E o número é muito alto. Se a gente for ver a estimativa, né, a previsão de casos novos esse ano no Brasil de câncer de próstata é em torno de 62 mil casos de câncer de próstata nos homens. O segundo caso, infelizmente, é o câncer de pulmão. Por que infelizmente? Porque é um tumor com alta mortalidade, né? É um tumor que na maioria das vezes é descoberto já avançado e que torna muito difícil o tratamento. E é o segundo tipo de câncer mais comum nos homens. No Brasil, esperado em torno de 17 mil casos esse ano. O terceiro caso, tipo de câncer mais comum nos homens é o câncer do intestino grosso, né, do colo e do reto. E o quarto, do estômago. Já com as mulheres, o tipo de câncer mais comum é o câncer de mama, também estimado em torno de 60 mil casos nesse ano de 2012 que ocorrerão no Brasil. O segundo tipo mais comum também, infelizmente, é um câncer de colo uterino. Por quê? Porque era um câncer com prevenção. É um câncer que já não devia ter um número tão grande. O número que nós temos no Brasil é 17 mil casos. É um número muito grande que a gente gostaria que fosse bem menor. O terceiro tipo de câncer mais comum nas mulheres é o câncer do intestino grosso. E o quarto tipo, o pulmão, porque elas estão andando fumando muito também, está aumentando o número de casos de câncer de pulmão nas mulheres. Então, mulherada, vamos parar de fumar, né, Com doutor certeza, Frederico? com certeza. E os mais raros? Os tipos mais raros, felizmente, é o infantil, né? Os tipos de câncer infantil, eles respondem em torno de 1 a 3% do total de casos de câncer. E a gente também, como tipo mais raro, são alguns tipos de leucemias, que também são bem raros, né? E nos adultos é raro sarcomas, são tumores que aparecem no osso, mas veja bem, ele nasceu no osso, isso é raro. É comum um câncer em qualquer parte, na mama, no pulmão, no intestino, espalhar para o osso. Mas um câncer que nasce no osso, chamado osteosarcoma, é um tumor bem raro, felizmente, que são tumores de difícil tratamento, que acometem pessoas jovens, mas graças a Deus são bem raros. E o diagnóstico é difícil também, doutor Frederico, desse tipo de câncer? Infelizmente é difícil, porque a gente não pensa numa criança ou numa pessoa jovem ter câncer, né? Então, para o próprio médico é difícil de fazer essa hipótese diagnóstica. Para o paciente também, normalmente ele acha que bateu a perna em algum lugar e aquele inchaço vai melhorar e continua levando sua vida normal. A maioria das pessoas nessa idade trabalha, então felizmente que é um tumor raro, porque o diagnóstico é difícil. Muitas vezes a gente recebe, como é raro, a gente recebe poucos casos, mas quando recebe já numa fase mais tardia, mais difícil de tratamento. E com os avanços tecnológicos, doutor Frederico, os pacientes portadores de câncer têm tido uma qualidade melhor de vida e a chance de cura tem aumentado? Com certeza, né? Nós temos um número de cura que ele vem progressivamente, assim, a gente for comparar uma curva de 10 anos, a chance de cura aumenta, né? A gente tem um aumento grande da taxa de cura em câncer de mama, taxa de cura em câncer de intestino, a gente vai aumentar muito. O próprio câncer de próstata, que cada vez é descoberto mais no início, tem uma taxa de cura aumentada. O que a gente não tem sucesso, infelizmente, é pulmão. Pulmão, a taxa de cura hoje é muito próxima da taxa há 30, 40 anos atrás. E a qualidade de vida aumenta muito também do paciente. Eles têm sentido menos dores, eles têm vivido melhor, né, conseguido fazer os tratamentos. Hoje não precisa internar. Antigamente todo tratamento era internado. Hoje não precisa. O paciente vai, faz o tratamento e vai embora para casa. Mas ainda tem que melhorar muito, né? Muito mesmo. E em relação a esses avanços, como está a nossa cidade em relação a isso, doutor Frederico? Olha, nossa cidade está recebendo um grande presente, né? Não só nossa cidade, veja bem, mas toda a região, que o nosso serviço de radioterapia está quase pronto. Está faltando um problema numa subestação de energia que já está sendo resolvido. Agradecer a todos os políticos, né, que estão ajudando nesse trabalho aí,
principalmente, você desculpa, mas a gente tem que falar o senador Aécio Neves, que é um grande colaborador, né, o governador Anastasias, a Secretaria Municipal de Saúde de São João del Rei, né, e o Ministério da Saúde. Então é um esforço de várias esferas políticas que estão trazendo a radioterapia para São João del Rei, né, e vai ser uma revolução realmente na nossa região, porque a gente só tem radioterapia Juiz de Fora ou Belo Horizonte. Não temos em Lavras, não temos em Barbacena. E nós vamos inaugurar, espero que nos próximos 3 meses, aqui em São João del Rei, um centro de radioterapia que vai melhorar muito a qualidade de vida das pacientes, que não vão precisar ficar viajando, deslocando, passando às vezes 1, 2 meses em outra cidade, em condição que não é da nossa casa, né? Então isso aí, só nisso já foi uma melhora muito grande. O serviço de oncologia, quimioterapia funciona aqui a pleno vapor, né? Nós podemos desempenhar qualquer tipo de tratamento nessa área. E a cirurgia a gente ainda tem um pouquinho de dificuldade, mas vem melhorando cada dia. Então, quais são os tratamentos que a nossa cidade tem oferecido para esses pacientes, doutor Frederico? Nós temos um cirurgião oncológico responsável, que é o doutor Alexandre, né? Só que realmente a maioria dos casos ele tem operado em Juiz de Fora, que são cirurgias muito grandes, muito invasivas, demandam um recurso muito grande, e ele hoje está no Hospital Universitário em Juiz de Fora, ele tem mais recurso lá, então ele está fazendo cirurgias em Juiz de Fora. A oncologia temos aqui, né, com toda a parte de tratamento de quimioterapia, hormonioterapia, e a gente dispõe de qualquer tipo de medicamento, e a radioterapia em breve vai estar funcionando, né? São esses basicamente que nós temos aqui na nossa cidade. E quando ela estiver funcionando, Nossa. doutor, volte aqui para a gente comunicar aos nossos telespectadores. Com certeza. Vai ser uma satisfação muito grande poder voltar aqui para dar essa boa notícia. Para a gente também. Mas a obra já está prontinha, já está lá direitinho, eu acho que vai ser breve. Tá. Eu tenho uma pergunta aqui da Cláudia do Bonfim. Ela disse que fez uma cirurgia aos 18 anos. Hoje ela tem 48. Ela tirou um nódulo do tamanho de uma azeitona. Não foi feita a biópsia. Ela faz exame de 6 em 6 meses. Agora, ela só tem os nódulos na fase menstrual. Eles aparecem. O senhor acha que ela deve fazer o exame de 3 em 3 meses ou não tem necessidade? Não, não tem necessidade, tá? Os nódulos de mama mais comuns que nós temos chama fibrodisplasia mamária. São tumores benignos, que não espalham, que não destroem nada, que não tem nenhum risco para a sua vida. E tem a característica de alterarem de acordo com o ciclo menstrual, como é o fator que a senhora citou. Eu acredito que não tem que mudar para 3 em 3 meses, não. O acompanhamento regular, né, no máximo de 6 em 6 meses, uma vez por ano, está muito bem indicado, tá? Tá. Doutor Frederico, os homens, eles são mais propensos a ter algum tipo de câncer ou não? São, né? Claro, eles têm um câncer de próstata, que só o homem pode ter, e infelizmente os homens fumam mais que as mulheres. Então eles têm o câncer de pulmão como segundo caso, né? Que é uma propensão muito grande do homem de ter o câncer de pulmão. Em relação ao câncer de pulmão, doutor Frederico, tem possibilidades de cura ou não? Olha, Chara, tem. Existe cura, mas a taxa é muito baixa. Então, o certo é ninguém ter câncer de pulmão. Só para vocês terem uma ideia, até metade do século passado, 1950, câncer de pulmão era doença raríssima. E hoje é o principal câncer do mundo. Tanto de ocorrência no mundo, né? Em torno de 1.600.000 novos casos de câncer de pulmão e o número de mortes, 1.300.000 casos de morte. Então, você vê, quase que todos os casos de câncer de pulmão acabam evoluindo para óbito. E é um câncer que, 95% evitável pelo hábito de não fumar. Então, a gente vê uma estatística muito ruim por conta do cigarro que a gente espera reduzir. Com certeza, é muito mais fácil não fumar e não ter câncer do que curar um câncer de pulmão, infelizmente. Mas, doutor Frederico, o câncer no pulmão, ele aparece primeiro no pulmão ou só depois de uma metástase? Não, ele aparece primeiro no pulmão, né, que é o órgão primário dele, decorrente do sofrimento que esse pulmão teve decorrente do cigarro, ele aparece no pulmão, só que ele é silencioso, o pulmão não tem nervo, então o pulmão não dói. Né? Às vezes tosse, mas normalmente quem tem câncer de pulmão fuma, então já tem uma tosse crônica, a pessoa já está habituada a tossir, ela não repara que a sua tosse está mudando, está ficando mais intensa. Então, quando a gente descobre câncer de pulmão, normalmente ele já é muito grande e começa a dar uma dor no peito, começa a se espalhar para outro lugar, dor nos ossos, né? Ou uma falta de ar, aí ele já está muito grande. O problema é esse, é que ele é uma doença silenciosa e que cresce rápido. Então não adianta ficar fazendo raio-x todo ano. Você pode fazer um raio-x em janeiro, está normal. E quando chega em maio, junho, a pessoa já pode estar com um tumor grande. Não adianta, não tem como prevenir. Minto. Não tem como descobrir muito no início. Tem como prevenir não fumar.
Frederico, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. O senhor tem mais alguma consideração a fazer? Quer deixar um recadinho para os nossos telespectadores? Olha, gente, eu queria falar, porque eu que venho aqui na televisão, eu apareço aqui, agradecer a paciência de todo mundo, agradecer o pessoal da TV Campos de Minas, mas a oncologia não é o Dr. Frederico, não. A oncologia é uma equipe grande, que eu tenho que agradecer eles aqui. Eu vou hoje tomar uma liberdade de agradecer. A gente tem nossas enfermeiras, que é a Cristiane, a Renata e principalmente a Heloísa, ausente agora, mas é o grande pilar de sustentação do trato dos pacientes, que é quem está o tempo todo com eles, fazendo a quimioterapia, né? Agradecer muito a nossa equipe de enfermagem, a nossa psicóloga Laiana, nossa recepcionista Alessandra, né? O pessoal que cuida da burocracia, que é a Jaqueline, a Karine, e o doutor Zé Flávio também, que é o clínico que trabalha junto com a gente, que às vezes não aparece muito, mas sempre que tem um problema, um paciente que interna grave internado, é ele que está me dando apoio. Então vamos convidar o doutor Flávio para vir aqui, né, doutor Flávio? Doutor José Flávio, será um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Não, com certeza, né? Muito obrigado. E agradecer mais uma vez a Campos de Minas pelo espaço que dá a gente, né? Eu acho que a gente está tentando fazer um tratamento preventivo aqui na televisão e volto a falar, vamos parar de fumar, gente. Muito obrigado. Tá? Doutor Frederico, deixa pra gente o endereço do seu consultório e o telefone. A gente trabalha, né, atualmente na Policlínica, ali no centro da cidade, no CTO, que é na Santa Casa, que é o 3379-2099, e na Med Center, que é o 3371-8550. Tá, João. Não, perdão, desculpa. É 3371-1105, desculpa. Tá. Doutor Frederico, mais uma vez, muito obrigada. É um prazer recebê-lo aqui, está sempre tirando as dúvidas dos nossos telespectadores. Seja sempre bem-vindo. E tudo que precisar da gente, nós estamos aí à disposição, do mesmo jeito que você está sempre aqui pra gente, tá? Muito obrigado, Chara. Muito obrigado. Obrigada, doutor Frederico. Eu vou falar mais uma vez os nomes dos 5 ganhadores dos ingressos para o espetáculo que acontece neste sábado no Teatro Municipal. André Lisboa dos Santos, o telefone é 3372, final 47. A Cláudia, do 3371, final 60. O Marcos, do 3373, final 20. A Cláudia de Jesus, do 3372, final 47. E a Zilma das Mercês, do 9953, final 59. Lembrando que vocês têm até esta sexta-feira, amanhã, até às 6 horas da tarde, para retirarem os ingressos aqui, portando um documento de identidade. Na TV Campos de Minas, que fica na Rua Padre Rocha, número 199, aqui no bairro Tijuco. E a todos que participaram, muito obrigada. Para você que chegou agora e não conseguiu acompanhar o programa todo, amanhã tem a reprise, às 10h10 da manhã. E semana que vem estaremos de volta ao vivo com mais um assunto interessante. Então, até lá e uma boa noite.